A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou a Esther Mendes e convido você a estar se inscrevendo aqui no canal, onde eu faço comentários semanais a respeito de alguns livros de apoio para os seus estudos bíblicos e também pesquisas complementares. Vamos ler a palavra do Senhor? Se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Essa passagem bíblica, ela nos relata o Senhor Jesus no caminho de Emaús, junto com os dois discípulos que estavam ali com ele. E é interessante porque esse versículo diz que o Senhor Jesus está ensinando a eles desde Moisés, desde do livro de Moisés, o livro da lei, ou seja, desde o início das Escrituras. Está fazendo ali, digamos que um curso intensivo, né? De teologia, se assim eu posso dizer. Então é algo bem intenso, né? O Senhor Jesus ali do lado explicando tudo nos mínimos detalhes que estavam nas Escrituras. Muito bem, o livro de hoje é um livro, eu não sei se ele é um clássico, mas ele é uma leitura assim obrigatória em muitos cursos de teologia. Estou falando de O Pentateuco, tá? Do autor Paul Hoff. Esse é a editora Vida, certo? A minha edição é de 1984. Eu tive acesso a essa literatura no meu curso. No meu caso, o meu exemplar eu já comprei ele usado, tá? Então eu tive uma certa dificuldade para encontrar. Demorei um pouco de tempo também para ter. E o que nós vamos aprender aqui neste livro? Muito bem, eu já pergunto para você a pergunta que não quer calar. Sim, por que precisamos estudar o Pentateuco? O que significa Pentateuco? Sim, por que precisamos estudar? Quem é o escritor do Pentateuco? Essa e algumas outras questões são esclarecidas aqui neste livro, que é um manual mesmo de estudo, certo? Inclusive, esse material ele foi desenvolvido pelo autor, tá? No intuito, né, dele estar ministrando ali o curso, aulas, né, para os seus alunos. Então, ele fez esse conjunto aqui de escritos para poder estar ministrando essas aulas. Esse aqui é um manual de estudo, portanto, tem que ser estudado juntamente com a Bíblia. Então, é um livro que, assim, você vai começar a estudá-lo com a Bíblia do lado. Não é um livro que você vai ler do dia para a noite. Não vai. Inclusive, o autor, na introdução, ele vai explicar para nós como usá-lo. Inclusive, o estudo tem que ser feito com bastante calma. Sim, certo? Nada de achar que eu vou ler o Pentateuco em um dia e pronto, tá tudo resolvido. Não está. E ele ainda diz assim, que nós temos que resistir à vontade de ler apenas o livro e não acompanhar com a palavra de Deus, né? Ou seja, ou vice-versa, na palavra do Senhor sendo acompanhada pelo manual aqui de estudo. Muito bem, nós vamos ter aqui no total 6 capítulos, vamos ter um texto no final, temos também a introdução, temos uma declaração do autor, tá? Inclusive ele vai trazer vários temas, tá? No texto, no apêndice, ele vai trazer alguma coisa a respeito para nós deixa eu só mostrar aqui para vocês, de algumas teorias, e ele vai nos explicar o que realmente a Bíblia nos explica a respeito dessas teorias, tá? Então ele fala um pouco da alta crítica, e explica ali aquelas teorias que ele vai destacar aqui no livro. Muito bem. Outro sim. É um livro que tem vários questionários. Muitos questionários.
O autor também diz isso para nós na introdução. Você não precisa usar todas as perguntas se você achar que é um material muito extenso, mas você seleciona algumas, né? Refaz ali um questionário para os seus alunos, certo? Então, assim, é realmente um livro para o estudante da Bíblia, um livro para o professor da escola bíblica dominical. As perguntas, elas são divididas, tá, gente? Então, elas são divididas em duas partes. Por exemplo, o autor começa. Vamos ter lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Como que o autor esquematizou o livro? Então, ele começa de um capítulo até tal capítulo, aí ele faz a introdução, apresenta o estudo e em seguida tem as perguntas. Sempre na introdução do livro, logo na primeira parte de cada livro, dos 5 livros, aí ele vai destacar, por exemplo, o significado do nome, data dos acontecimentos, ao que se refere exatamente, né, o período, assunto, o propósito, algumas observações. Sim, é um estudo bem detalhado. Depois nós vamos ter esses capítulos. Então, ele vai fazer comentários a respeito de alguns capítulos. Então, vamos supor, começa com Gênesis, ele começa Gênesis 1 até o 6, por exemplo. Aí ele faz o comentário e em seguida tem as questões. E as questões são divididas em 2 grupos. Lembra? Primeiro grupo. Responda sobre a Bíblia. Então, é uma pergunta referente à escritura. O outro grupo é referente ao livro que você está estudando. Então, vamos supor que você está no capítulo de Gênesis. Nos capítulos tal, você vai ter as perguntas referente ali ao que você acabou de estudar. Vou falar para você, tem muitas perguntas assim que realmente o aluno ele não vai simplesmente ler a pergunta e querer responder. Não, muito pelo contrário. São perguntas que nós precisamos refletir, né? E entender o propósito desse estudo, que é realmente entender e guardar a palavra do Senhor, né? Guardar os ensinos da palavra. E entender todo aquele processo que o povo passou ali durante a peregrinação, o primeiro livro falando sobre a criação, sobre o começo de todas as coisas, números. Por que números tem o nome de números? Vocês sabem? Sim, é uma das perguntas que ele faz. A que se refere? Que período que se refere o livro de Números? Deuteronômio é um livro muito especial. Fala do quê? Ele explica direitinho. Os personagens também, ele vai explicando todos os personagens conforme vai passando os capítulos. Sim, temos assim um vasto estudo, inclusive, sobre os personagens bíblicos, né? Foi um livro que me ajudou muito, porque quando eu tive contato com essa obra, eu estava ainda no Ministério Infantil. Né? E eu lembro que a aula, ali, o ciclo que eu estava ministrando a aula, era o começo de todas as coisas. Era o primeiro livro, né, do Pentateuco que eu estava ali ministrando para as crianças. Então tinha muitos personagens, José do Egito, Abraão. Sim, foi uma obra extremamente importante. Por quê? Porque é realmente um estudo, é bem detalhado, tem bastante referências, tá? No final dos capítulos tem as referências que ele cita, né? Toda a bibliografia ali, ele vai citando direitinho para você fazer uma pesquisa mais apurada. Ele cita vários autores aqui, várias obras. Outros sim, ele vai... ele traz na introdução mesmo, ele explica o que é a Bíblia. Sim, o assunto da palavra de Deus, como que ela é dividida, mas de uma forma muito prática. Sim, é um ensino muito gostoso, você vai aprendendo ali. E cada página que você vai estudando, você vai se perguntando
Como eu não tinha prestado atenção nessa leitura. Sim, você vai abrir da Bíblia, vai folheando a palavra, junto com os estudos, você vai percebendo o quanto que eu, pelo menos assim, estava um tanto desatenta. Sim, então é um estudo muito interessante, tá? Professores da escola bíblica, alunos da palavra do Senhor, se você tem a oportunidade, se você ainda não conhece essa obra, eu super indico, não pode faltar na sua estante, certo? Tem várias obras de estudo sobre o Pentateuco, mas a que eu conheço, a que eu tenho em mãos é essa, tá? Então assim, eu super indico. Se você tinha alguma dúvida, não tenha, você vai usar e muito, tanto que vocês podem ver o estado que tá o meu, tadinho, já tá um pouquinho danificado, né? Mas não pode faltar na sua estante o estudo sobre o Pentateuco, né? Outro sim, quem escreveu o Pentateuco, aqui ele vai explicar tudo direitinho, certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.